Olá, boa noite. Aqui é o irmão George, o evangelista. Estou muito satisfeito de mais uma vez compartilhar esse momento especial com você e trazer algum assunto de importância, de relevância, né? Como a que nós vamos falar hoje sobre um dos assuntos do Talmud. O Talmud, ele é um livro importantíssimo do povo judeu, é muito especial. Eu sempre digo, vou sempre dizer que esse livro é o que preservou esse povo tão especial durante séculos, né, sem estar no seu território original, uniu-os, manteve firme, forte. Além da Torá, o Talmud foi o que lhes ajudou bastante. Então eu sempre defendo a importância do Talmud na fé dos judeus, né? E graças a esse livro, o povo judeu tem preservado a sua fé durante longos séculos pelas suas gerações. Mas, continuando esse assunto do Talmud, a única coisa que eu estou abordando nesses vídeos, né, é a respeito do que ele fala sobre Jesus, né? Então esse é um assunto que acaba envolvendo os cristãos, porque Jesus ele é dos cristãos, mas originalmente vem dos judeus. Então o Talmud também fala de Jesus, e o que ele fala é de importância para nós cristãos. E nós precisamos saber e precisamos compreender, porque fala lá sobre Jesus, né? Até para compreender porque os judeus têm uma repulsa com a pessoa de Jesus. Sabemos que tem um histórico que nós vamos abordar no futuro sobre a perseguição de cristãos contra judeus na Espanha. Isso nós vamos comentar no tempo devido. Não querendo dizer que qualquer mal que é feito a um povo pacífico, ele não deve ser considerado como bom. Isso é uma coisa cruel, né? E desaprovável. Mas nós vamos falar um pouco sobre o Talmud na questão de Jesus, porque ele é a razão também, além dessa que eu comentei, porque os judeus têm uma repulsa por Jesus. É justamente o que eu quero falar. Então, nesse momento, eu vou falar aqui sobre um cidadão chamado Onkelos, né? Onkelos. Acho que é assim que eu escrevi, Onkelos, né? Ele é importante porque lá para os anos de 120 a 120, mais ou menos, já havia terminado a segunda revolta, né? Esse cidadão Onkelos, né? Ele é responsável pelo texto de Gutim, né? E muito importante no judaísmo. E ele fala que antes da sua conversão, segundo o vídeo que eu vi do Rabino Dudu, Rabino Dudu é um grande rabino especialíssimo. Eu admiro muito o trabalho dele. Não vi todos os vídeos, mas amo o que ele faz, a maneira como ele trabalha. Meu Deus, é um homem especial. Ele tem uma gama grande de seguidores, né, que o abraçam, amam seus comentários, e os tem como pastor, né? O rabino é um pastor, e ele é um pastor de muitas ovelhas. Parabéns, Rabino Dudu. Eu vi um vídeo que você considera a cabala sobre Jesus, né? Hoje eu estou trazendo um assunto que você comentou lá. Mas voltando aqui à questão sobre Onkelos, que ele diz lá no vídeo dele, que ele é sobrinho de Tito, e que decidiu procurar orientação
uma religião, para se converter, e ele foi consultar uma feiticeira. E na feiticeira lá, ele fez uma magia, fez uma magia, um osso de um pássaro, e nessa magia ele foi falar com o morto. E o primeiro morto que ele pediu que aparecesse foi Tito, seu tio. o general Tito, que tinha destruído Jerusalém. Esse sobrinho falou com Tito e perguntou sobre os judeus. Eu devo me converter ao judaísmo? Devo seguir os judeus? E Tito disse para ele que não, deu aquela explicação, porque é muita lei, você não vai aguentar, não sei o quê. E ele, tudo bem. E lá no texto, que o Dudu não fala, mas em outro vídeo que eu peguei, o mesmo texto, ele pergunta a Tito, Tito, como é que você está pagando aí seus erros? Aí Tito falou o seguinte, eu estou aqui, todo dia eu recolho minhas cinzas e espalho nos 7 mares. Essa é a minha pena que eu pago aqui nesse mundo. Olha lá. Depois ele fez outramente as suas rezas, seu ritual, e apareceu quem? Balaão, né? E tem outro nome judaico, né? É Balaão para o nosso português. Aquele profeta que queria amaldiçoar o povo de Israel nos dias de Moisés. Eu não sei como Tito, esse Onkelos, reconheceu Balaão. Ou ele já tinha lido alguma coisa sobre o povo judeu, para saber que era o Balaão, ou o cara lá disse, olha, eu sou o Balaão, aquele lá que quis amaldiçoar o povo judeu. Aí, entendeu? Ah, você, sim. E aí, como é que é o povo judeu? Rapaz, deu lá uma dica, não faz não fala mal, não faz feio. E ele perguntou, como é que você está pagando seus erros? Eu estou sendo cozinhado em sêmen quente. Rapaz, o negócio é feio, viu? O negócio é feio para você. Aí depois passa por uma outra reza mandiga lá, um osso de pássaro, e aparece quem? Quem aparece o terceiro morto que ele pede para aparecer? Jesus. É Jesus, né? O Dudu fala que é Jesus, mas com o apelido de Yeshu. Yeshu é um apelido não muito agradável. Dudu não quis explicar isso no vídeo dele. É um apelido que se dá a pessoas que queiram levar o povo de Israel para a idolatria, tipo o rei Manassés. Aí dá o nome de Yeshu, né? Já começa aí um preconceito de Jesus. Yeshu é o cara que queria levar nosso povo para a idolatria e que foi morto. Aí ele fala com Yeshu, e aí Yeshu, o que você acha? Olha, Onkelos já conhecia Yeshu. Yeshu diz assim, rapaz, ele é um povo bom, eu também sou judeu, de boa, vai lá, faça tudo o que puder por ele e você vai ser muito bem abençoado. Aí ele pergunta, Yeshu, como é que você está pagando aí, desse outro lado do mundo, os teus erros? Aí ele disse, rapaz, eu estou sendo queimado nas fezes fervendo. Puxa vida, nem fala que deu vontade de vomitar, né? Isso Dudu também não falou, mas eu vi no escrito do Talmud, né? Esse comentário lá desagradável a respeito de Jesus. Pois bem, eu fiz aqui uma breve e curta menção dessa história, né? TB Gutin, 56B a 57577, mais ou menos assim, né? Então, eu fiz essa menção desse documento judaico, que quem lê, quem ouve, né? Poxa, Yeshua, ele fala bem do povo judeu, mas está queimando em fezes, quente, né? Pagando seus erros. Aí de lá no final do documento que eu li, no Talmud, ele diz assim, quem quer
E ele respondeu, tá, quem zomba das palavras dos sábios é punido com excremento quente e fervendo. Está lá no Talmud, esse final do texto lá. Então, se eu fosse um judeu e eu lisse esse documento dizendo isso, eu ia ter repulsa de Yeshua. Olha, os sábios estão revelando que esse Onkelos, que é gentil, da casa de Tito, ele teve essa visão quando ele fez uma coisa que a lei de Deus proíbe, o povo de Deus consultar mortos. E ele foi lá, consultou, e teve essa revelação, ele viu Yeshua. Aí a pessoa acredita, né? E pensa assim, rapaz, ele está dizendo que Yeshua está fervendo em fezes. Aí o judeu vai acreditar. E vai passar para o seu filho, para a sua filha, e vai assim espalhando. Quando você vê todo mundo, rapaz, Yeshua, aquele que está sendo fervido em fezes, então cria mesmo uma repulsa na alma. Agora imagine se você crescendo, ouvindo isso dias e dias, noites, anos e anos. Você tem nojo da pessoa. Pensa assim, pô, esse Yeshua, só fezes, né? Quer cuspir. Então, eu me lembro de uma brincadeira minha quando eu era criança. Não sei se você teve essa brincadeira. É uma brincadeira terrível de criança, né? As crianças gostavam de falar coisas porcas, né? Quanto mais imunda fosse, ela cuspia. Quem não cuspia, se engolia. E cada um inventava as coisas mais nojentas que tivesse. E tinha que cuspir. Se não cuspisse, engolia. É a mesma coisa. Primeiro, a história parece igual. Porque primeiro um faz uma coisa ruim. Pega os pó do seu corpo, espalha em 7 mares, e depois vai recolher e todo dia faz a mesma coisa. Isso é um absurdo, né? O outro é fervido em sêmen, coisa... Olha, o sêmen humano é uma coisa importante, mas imagine muito sêmen líquido e fervendo, coisa nojenta, né? Aí é nojento, para Balaão, ele está pagando por esse erro. Aí o cara fica com nojo do Balaão. E agora vem de Yeshua, fezes, não fervendo, cabelo. Então, como é que um judeu vai respeitar Jesus? Yeshua, tá? Ainda mais que o apelido também é denigrante. Yeshua é um apelido de uma pessoa que incentiva o povo judeu à idolatria. Aí é denigrante. Então, vamos comentar sobre esse tema, esse assunto, né? Será que isso é verdade? Será que nós podemos confiar nisso aqui? Está no Talmud, um livro santo, sagrado, um livro especial, um livro muito importante. Isso aqui deve te respeitar o Talmud? Isso aí faz com que a gente tenha nojo desse livro? Esse livro é importante demais. Bom, o que eu vou dizer é o seguinte, eu não estou questionando mais uma vez o Talmud, essa informação aqui, que vem de um cidadão que nem judeu é, Onkelos, né? O nome que eu citei aqui, Onkelos, né? Nem judeu ele é, e dizem que ele é sobrinho de Tito, né? Aí eu fui fazer uma pesquisa sobre ele na Wikilink, né, que é a enciclopédia eletrônica da internet, e conta lá que não existe na história um sobrinho de Tito, ou de Adriano, esse irmão de Tito. Irmão, um sobrinho desse dois, não existe. Não existe essa figura. Está lá, na história. Nunca houve um sobrinho. O que havia era uma sobrinha. Uma sobrinha, sim, havia. Mas um sobrinho, não. Eu fiquei horrorizado, né? Como é que é?
Existe uma sobrinha, mas não existe um sobrinho. E aí? Como é que fica a situação? E Tito e Adriano não é qualquer família. Tito e Adriano são imperadores da dinastia Flaviana, do Império Romano, né? Onde começou com Vespasiano. Viu? Vespasiano, aí vem seu filho, depois Tito. Né? Então, não há registro de um sobrinho da família Flaviana, de Tito ou de Adriano. Existe uma irmã e ela só tinha uma filha. E é a única filha que chegou à idade adulta. E aí? Alguém está errado. Alguém está não falando a verdade. Oncos não é sobrinho de Tito, segundo a história. Não o irmão Jorge. Eu não estou dizendo que nunca existiu esse cidadão. Eu estou apenas repetindo que, segundo documentos de história, Wikileaks, não existe um sobrinho, existe uma sobrinha. Então, se a história nega a existência desse sobrinho, e não é qualquer pessoa, então essa pessoa não existe e a história aqui pode ser de outra pessoa, mas não desta pessoa que eu estou falando aqui. Aí já começa a morrer, né, qualquer verdade em relação a essa pessoa, ao que está sendo dito aqui, que se diz que vem do sobrinho de Tito. Então, preste bem atenção, irmão judeu, preste bem atenção. Este cidadão, autor desse documento aqui dentro do Talmud, a história hoje diz que ele nunca existiu. Aí você tem que fazer a sua pesquisa, falar com o seu rabino, perguntar: rabino, existiu ou não existiu? Esse homem falou isso ou não falou isso? Aí o rabino tem que procurar fazer suas consultas mais profundas e trazer à tona a verdade, né? Para que se entenda. O caso de Jesus é interessante que o Dor, ele dizia que Jesus nunca existiu. Só no terceiro século, que o concílio de Nicéia, a reunião lá dos padres, e aí criaram a história do Jesus. Aí ele está errado. Dor está errado. Eu já comentei isso antes. Mas no caso desse cidadão que fala de Yeshua, que é Jesus, este nunca existiu mesmo. Ele nunca existiu mesmo, está lá nos livros da história. Só existe uma sobrinha, de uma irmã de Adriano. Não existe um sobrinho, né? Então, e aí? Será que, já que ele não existe, será que a história contada aqui é verdadeira? É verdade essa história que está aqui? Que Yeshua está sendo fervido em fezes? Ou é alguém que está querendo denegrir a imagem de Yeshua? E por que está querendo denegrir? Porque Yeshua está perturbando o juízo, a mente de alguém? Aqui, pelo que se indica, o fenômeno ocorrido foi no ano 120. E Yeshua ainda incomodava, mas dá a entender de que Yeshua aqui existiu 100 anos antes da destruição do templo, né? Isso não condiz com as histórias dos evangelhos. Não só os 4 evangelhos, mas dos outros evangelhos, que são muitos evangelhos, são muitos livros que falam de Jesus, datados do primeiro, do segundo e terceiro século. Muitos livros
e apontam para o período do nascimento e a morte de Jesus, do ano 6 ao ano 30, até 34, que ele existiu. Então, ficou 30 anos, 34 anos, a 36 anos da destruição do templo. Então, tem alguma coisa errada. E no ano 120, Yeshua ainda incomodava os judeus depois da destruição do templo. Yeshua ainda estava incomodando. Você vê os vídeos anteriores que foi produzido aqui, você vai ver por que Yeshua incomodava tanto. E estava incomodando. Mesmo destruição do templo, ainda estava fazendo mal aos sacerdotes. Yeshua está aqui uma história contada aqui, que ele cita. Porque esse gentil aqui, que supostamente é o sobrinho do Tito, que nunca existiu, ele queria se aproximar dos judeus e queria de alguma forma chegar lá. Como é que eu vou chegar lá? Era certo que ele ouviu falar em Yeshua. Então ele contou essa história maldosa de Yeshua e falou muito mal de Yeshua. Aí isso é bom. O judeu gosta de quem não gosta de Jesus. Aí os judeus abriram as portas para ele entrar e se aprofundar no judaísmo e se converter ao judaísmo, né? Porque não é fácil se converter ao judaísmo. Mas para quem odeia, para quem abandona Jesus, parece que é fácil. Então imagine se eu fosse uma pessoa fluente, mexendo com 5 mil, 6 mil, 10 mil pessoas, né? Influenciando a mente delas, estudando hebraico. De repente eu digo assim, Jesus não é quem eu penso não, Jesus nunca existiu e poxa vida, vai decepcionar 5, 10 mil pessoas, né? Aí eu chego lá com os judeus, olha, eu quero, Jesus nunca existiu, eu cheguei à conclusão que Jesus nunca existiu, tudo é mentira, e eu disse para o pessoal no vídeo, eu mostrei para o pessoal no vídeo, aí a pessoa, rapaz, tem um do nosso, nós vamos te receber bem, entra aqui, aí eu vou te apresentar as coisas que você nunca viu. É só assim que um judeu abriria a porta para um não judeu, né, que abandona Jesus. Né? Outros, por alguma razão, foi falar mal de Jesus nessa visão profética dele aqui, consultando mortos. Pois bem, uma coisa que temos que entender também nessa história aqui, é que na Bíblia, na Torá, em Deuteronômio, capítulo 18, né, que vamos ler aqui agora, Deuteronômio é parte da Torá, é o 5º livro, também chamado de Pentateuco. Ele diz assim no versículo 9 ao 15, ao 14. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. O que é abominações daquela nação? O que é abominações? Entre ti se não achará quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador de encantamentos, nem quem consulte um espírito adivinhante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, está aqui na Torá, nem quem consulte os mortos deve haver no teu meio, não deves praticar, isso é uma abominação para o Eterno, né? Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações o Senhor teu Deus as lança para fora diante de ti. Perfeito serás como o Senhor teu Deus é. Olha, irmão rabino, irmão judeu,
Está aqui no livro de Deuteronômio, Devarim, que é o livro de Deuteronômio, do 18, do 9 ao 13. É a abominação que pratica essa maldade. Ele está consultando mortos, né? É possível consultar os mortos? A Bíblia diz que os mortos estão dormindo, né? Estão descansando. Mas se Deus também fala aqui, né? Ele acha uma abominação a pessoa que vai consultar os mortos, né? Se Deus diz que eles consultam os mortos, possa ser que ele consiga despertar, né, um morto, um espírito do morto, né, que está dormindo e falar. Porque Deus está dizendo que existem pessoas que fazem isso. Mas Deus também está dizendo que é proibido fazer isso, né? Isso é a Torá, no nosso português. Agora, na sua Torá, aí, que eu não tenho aqui uma Torá, eu não sei se diz a mesma coisa, mas é muito provável que sim, porque não é possível que a gente esteja tão distante do que está escrito aqui, né? Ou seja, este Onkelos já começou a sua transmutação de uma forma errada. Primeiro começa consultando os mortos, justamente uma abominação do Eterno. Então já começa errando. E ele se convenceu por essa criatura que apareceu para ele, dizendo-se Yeshua, que ele poderia seguir o caminho dos judeus, que seria bom para ele. E ele, com isso ele se convenceu. Olha só, o inimigo dos judeus aconselhou ele e desobedecendo uma lei da Torá específica, né? Que é o falar com os mortos. Isso é uma coisa abominável. Quem pratica essas coisas abomináveis era muito provável ser pena de morte na época. Eu não imagino, não sei se. Mas nós temos lembranças aqui do Saul, nos dias de Saul, Samuel, que Saul matava muitos adivinhos, pessoas que consultavam os mortos. Também a Bíblia relata em Samuel que Saul foi consultar uma feiticeira e ele pediu que ela despertasse o morto Saul. Samuel. Samuel. Ele foi claro, eu quero que você desperte quem eu vou dizer para você, Samuel. E ela fez lá a mendiga dela e parece que Samuel apareceu, né? Foi aí que ela soube que aquele homem não era um homem qualquer, ele era Saul. E ela sabia que corria perigo de vida. E ela deu um grito: você é Saul, você me enganou, você vai me matar. Ele disse: não, não vou fazer mal nenhum a você, não vou fazer mal nenhum. Me diga o que Samuel quer dizer para mim. Aí lá diz que Samuel falou com ele, né? Disse coisas interessantes, que o reino ia ser entregue para Davi, e que ele morreria, coisa assim, né? Bom, aí fica assim estranho aquela história ali, porque quando vivo, Samuel não gostava de adivinhar não, viu? Ele matava mesmo, Samuel. Ele matou o rei Amalequita, né? E o Samuel não quis matar, inclusive cita lá na visão que ele queixa-se dessa desobediência de Saul de não ter matado o rei Amalequita quando era para matar. Aí Samuel não poupava não, feiticeiro. Aí fica aquela dúvida, como é que ele se desperta para falar a pedido de uma feiticeira? Como é que ela tem tanto poder assim para falar, para despertar Samuel? Fica uma incógnita. Será que era realmente Samuel, né, que falou ali? Se for, tudo bem. Então como é que ele obedece uma feiticeira? Que Deus, em vida, ele era zeloso e não queria nem conversa. Fica aquela dúvida. Era mesmo Samuel? Era mesmo morto Samuel? Ou era alguém fingindo ser Samuel? Porque, irmão, de espírito, nós somos espírito habitando neste corpo.
Mas no mundo dos espíritos, nunca sabe quem é que vem aparecer para você, né? Se é um enganador, né? Então, eu não vou dizer que não foi Samuel, porque lá diz na Bíblia, registra que era Samuel que apareceu ali, né? Mas fica aquela pergunta, como é que Samuel aparece, sendo que em vida, ele matava esse tipo de mulher? Em obediência ao Eterno. Ele limpou Israel dessa prática, que não houvesse essas coisas. Então, veja você, né? E a questão aqui que também fala, irmãos, é sobre essa punição pós-morte, né? De pegar o pó das cinzas, que é uma coisa física, espalha nos 7 mares, que é uma coisa física, e depois vai lá buscar com alguma vasilha, supondo que seja, juntar os pó de novo, que já espalhou para sabe lá Deus aonde, aí no outro dia espalha de novo, junta os pó. Rapaz, é uma mistura de uma coisa física com espiritual, físico e espiritual. Você não é espírito, não é espírito. Vai ser as duas coisas ao mesmo tempo. Não dá para entender, né? E outra coisa, o outro do sêmen. O sêmen, irmão, o sêmen é sagrado. Como é que é, irmão? É sagrado, presta atenção. O sêmen é algo especial do homem, que Deus fez e deu ao homem, né? O homem não pode, biblicamente, ter o sêmen em vão, né? Então, imagine Deus punir esse Balaão, enchendo um tanque com sêmen humano, provavelmente. No mundo dos espíritos, sêmen humano existe. Sêmen existe em corpo humano, mas não no espírito, sêmen. E ferver o sêmen para mergulhar Balaão nele. Uma coisa esquisita demais, viu? É verdade isso? No mundo do espírito? A gente fica assim, né? E também essa questão do eixo ser queimado em fezes fervendo. Olha, essas coisas parecem, sabe o que, meus amigos? Lembra a idade medieval, sabe? Eu falei ainda agora de quando eu era criança, um menino brincando com o outro sobre o que é mais nojento. Falava coisas que eu não quero nem falar aqui. Agora, parece a idade medieval. Na idade medieval também se ensinava sobre o inferno de fogo, né? Aí criaram-se muitas fantasias sobre tachos, onde o óleo quente fervendo, a pessoa era mergulhada em tachos, panelões, óleo quente fervendo, outros um ferro, uma lança era enfiada nas partes íntimas, masculina e feminina, varando pela boca e colocava no fogo. Coisas bizarras mesmo, terrivelmente cruéis. É ensinado que Deus manda os maus para lá e as pessoas vão passar por tudo isso. Aí, olha só, isso era bizarro, né? Tudo é cruel. Aí é um menino que pensava fazer isso aí. Aí você vê que na prática aconteceu nas guerras das cruzadas, relata que os cruzados, quando uma das guerras, eles espetaram crianças, mulheres, pela parte íntima, varando pela boca e colocavam no fogo, né? Puxa, de teoria virou prática. E quando o povo árabe soube que até comeram, a fome era tanta que devoraram alguns corpos. E quando o árabe soube da crueldade dos cristãos que fizeram, né, na tomada de Jerusalém, numa das cruzadas, eles ficaram horrorizados. Que espécie de pessoas são essas? Então, é uma coisa esquisita essa visão aqui, de um homem que não existe na história, né? E de uma história meio medieval, viu? Agora veja, vamos para a Torá.
a Torá. O que a Torá diz quando a pessoa desobedece a Deus? Né? Eu vi aqui um texto que fala sobre bênçãos e maldições. Né? Se você conhecer bem a história da Torá, aí ele diz quais são as bênçãos e as maldições que você tem se você obedecer ou desobedecer a Torá. Né? Acho que eu vou achar já, está demorando o texto, né? Mas ele diz lá: maldito serás na terra, maldito será a tua semente, maldito será essas coisas. Né? Dou um atraso aqui, né? Pois é, assim. E então são essas penalidades. Mas não fala de maldição pós-morte, fala maldição na terra. Todos obedientes à lei de Deus, na Torá, fala isso. Maldito serás onde tu entrar, maldito será que tu vai comer, maldito será que tu vai comer, maldito. Deus fala todas as maldições que a pessoa deu, até você se destruir, perseguirei você, e assim vai. Doenças, mandarei doenças no corpo, pessoa viva. Não fala nenhuma maldição pós-morte. Pós-morte, mas em vida. É isso que Deus fala, tá? Então Deus não apoia esse tipo de coisa de pós-morte fazer essas coisas. Agora sim, existe o fogo, o espírito que vai queimar o espírito que pecou contra o Senhor, né? Então existe a palavra nos 10 mandamentos que diz assim: eu, Senhor vosso Deus, eu, Senhor vosso Deus, sou Deus zeloso, né? É o cana porque da vona voz. Então, sou Deus zeloso que visita o pecado dos pais, no filho, na terceira, na quarta geração. Então, o que existe, na verdade, é o cana. O cana é o fogo, é o zelo de Deus. Vai queimar o espírito da pessoa. E todos os ímpios serão reunidos e tornarão um lago de fogo, né? Então, o livro de Apocalipse fala um lago de fogo que queima. Queima o que? O espírito. Né? Não tem tacho, não tem lenha, não tem nada. É um queimar do espírito. O espírito é ser queimado, né? Isso é cabível se entender e aceitar. Mas essa questão medieval, como foi no passado, ensinava o terror para as pessoas, né? Quem tem esse instinto maléfico é a pessoa que está matando os outros, né? Como na Segunda Guerra Mundial, eles vão aprimorando e a maldade, a perversidade de exterminar pessoas. Porque vai crescendo o coração dele a fazer mais maldade, mais maldade, mais maldade, à medida que ele vai matando. Então isso é coisa de psicopata, né? E Deus não é psicopata. Deus pune, e terrível é a punição do Senhor, mas não é coisa de psicopata. Então esse negócio de humilhar a pessoa nas fezes, no sêmen, isso aí. Assim eu termino meu vídeo aqui, viu, meus queridos? Ficou aberto aqui algo que os judeus devem explicar para os cristãos, talvez, e principalmente para os judeus. Quem é Onkelos, né? Quem é essa figura? Quem é esse sobrinho de Tito que nunca existiu? Se ele não existiu, por que suas escritas aqui, ainda mais diante de uma desobediência, é tido como ensino dentro do judaísmo? E ele ainda fecha o que ele escreve aqui, dizendo assim: quem zomba das palavras dos sábios é punido com excremento quente e fervente. Isso é o que a Torá ensina? É isso que a Torá ensina? Vamos pensar como é que você bota dentro de um documento importantíssimo, como é o Talmud, um dizer desse. Quem zomba das palavras do sábio é punido com excremento quente e fervente. Então, eu não posso nem questionar esse Onkelos,
que nunca existiu. Eu tenho que aceitar ele. Nunca existiu essa figura. Pois é, a Bíblia diz na Torá: aquele que te amaldiçoar, eu amaldiçoarei. Quem te abençoar, eu te abençoarei. Esta foi a bênção que Deus deu a Abraão. Viu? Bem? Então, você quer ser amaldiçoado? Você amaldiçoe um judeu. Eu não estou amaldiçoando um judeu. Eu estou questionando as palavras do sábio, então você é amaldiçoado? Questionar não é amaldiçoar. Viu? É querer entender, querer compreender, é entender o sentido das coisas. E se você está errado, tem que ter alguém que questione, né? Então, que Deus abençoe você, que Deus prospere, abra todo o teu coração, divulgue esse vídeo, meu querido, dê o seu like, compartilhe, né? E inscreva-se, tá bom? Estamos aqui para ajudar você a compreender. Yeshua não tem condições Jesus não tem condições de estar nessa frase do Talmud. Não se trata de Jesus. Jesus nunca esteve nessa história aqui. Mais uma vez, obrigado.